Quando a gente fala de história da Bahia, a gente tem esses eventos que são de suma importância. Conjuração Baiana, Independência da Bahia, Revolta dos Malês, Sabinada e a Guerra de Canudos, certo? Quando a gente fala de Conjuração Baiana, normalmente é uma contraposição com a Inconfidência Mineira. O que a prova vai cobrar de vocês é o quê? A diferença e a igualdade entre Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira. A primeira diferença é onde aconteceu, né? Bahia e Minas, facilitou. Não é? Isso aí ninguém erra, certo? Outra peculiaridade, quando aconteceu? Para gravar é fácil. 1789, aí macete, 1798. A mineira sequenciada, 7, 8, 9. Você inverte, Conjuração Baiana, certo? A Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, ela tem como características semelhantes os ideais iluministas. Quando a gente fala de iluminismo, a gente está falando de igualdade, liberdade e fraternidade. Os três lemas da Revolução Francesa: liberté, égalité e fraternité, certo? Essas são as bases de ambas as revoltas. O que mais tem em comum? A independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, é uma colônia da Inglaterra. Então os Estados Unidos conseguem sua emancipação política. Em 1776 eles conseguem sua emancipação e o Brasil percebe a possibilidade do Brasil também conseguir essa emancipação política. Só para a gente lembrar, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, ela acontece em que período da história do Brasil? Período colonial, certo? O período colonial do Brasil vai do descobrimento do Brasil, 1500, mais precisamente a partir de 1530, porque aquele pequeno período de 1500 a 1530 é considerado período pré-colonial e se estende até a independência do Brasil em 1822. Então todo esse grande período é chamado de período colonial, porque o Brasil ele é uma colônia de Portugal. Então a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, elas querem se separar de Portugal. É o ponto mais importante que tem. São revoltas emancipacionistas. Lembrando que no período colonial a gente tem revoltas nativistas e revoltas separatistas ou emancipacionista, que é a mesma coisa, certo? Emancipar é se tornar livre, se tornar emancipado. Nas revoltas nativistas a gente tem a revolta de Beckman no Maranhão, revolta de Vila Rica em Minas, o próprio quilombo dos Palmares, os grandes quilombos que deram conta da resistência negra contra a escravidão. A gente tem a Guerra dos Emboabas, pela disputa do ouro, a revolta dos Mascates, em Pernambuco, pela disputa política do poder local. Todas elas eram revoltas do período colonial nativista. E aí vem as emancipacionistas, que de principal a gente tem a baiana e a mineira, certo? Então beleza, ambas são emancipacionistas, ambas são influenciadas por ideais iluministas, ambas são influenciadas pela independência dos Estados Unidos e ambas são influenciadas pela Revolução Francesa. E o que é que tem de diferença? A Conjuração Baiana também é influenciada pela independência do Haiti. Independência do Haiti. A independência do Haiti influenciou única e exclusivamente a Conjuração Baiana. E aí é um ponto importante da gente perceber. Por quê? Porque o Haiti ele se emancipa a partir de uma luta por parte da população negra escrava do Haiti. Quem dá conta dessa emancipação são os escravos. E aí é importante a gente refletir porque a Conjuração Baiana
se difere da Inconfidência Mineira, porque ela é um movimento popular. E a Inconfidência Mineira é elitista, certo? Como é que eu sei disso? Quem morre na Inconfidência Mineira? Tiradentes. Na Inconfidência Mineira foi o único que foi apenado de morte. Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier. E Tiradentes, ele era alferes. O alferes é o que seria hoje um tenente das Forças Armadas. O tenente é pobre? Se você perguntar para ele, ele vai dizer que é. Mas ele não é. Ganha bem. Certo? Então, mas era o mais pobre da Inconfidência. Foi o que sobrou. Na Conjuração Baiana, a maioria era pobre. Tinha um médico. E aí vem a pegadinha. Já peguei uma questão da IBFC que diz o seguinte: sobre a Conjuração Baiana, foi um movimento popular, e aí tinha no finalzinho da questão que a alternativa estava correta. E tinha lá que teve uma pequena participação da elite. Teve, não deixou de ter. Mas o caráter da Conjuração Baiana é, em sua ampla maioria, popular. Quem foi o líder? Cipriano Barata, que era médico, certo? E aí você tem soldados, você tem alfaiate. Por incrível que pareça, né? Hoje o alfaiate tem um status bom, né? Só vou fazer um terno, vou no alfaiate. Um terno absurdamente caro. Mas o alfaiate aqui da Conjuração, ele é o costureiro. Ele é o costureiro, a gente sabe que o costureiro não cobra muito caro. Vou botar um botão, R$2. Tem como indicar desse jeito? Não, né? Então, é uma movimentação de cunho popular. A população baiana, ela vem se manifestar contra a colônia portuguesa. Por quê? Por causa de várias coisas. E aí a gente tem, por exemplo, escassez de alimento, que eu já peguei uma questão que traz exatamente disso. Um dos motivos da Conjuração Baiana. A gente tem a mudança da capital do Brasil, que saiu de Salvador para ir para o Rio de Janeiro. Então a Bahia, ela perde o prestígio político que ela tinha, em detrimento dessa mudança. Salvador deixa de ser os olhos de Portugal que estavam sobre Salvador, que era a capital, deixa de estar para ir para o Rio de Janeiro. Então a Bahia perde as suas prerrogativas de capital. Certo? A mudança é um dos motivos. A diminuição da influência do açúcar, porque o açúcar no Brasil era muito valorizado, mas com a descoberta do ouro, o açúcar ficou um pouco de mão e os recursos da coroa foram para a extração do ouro. Então, as plantações de açúcar ficaram para segundo plano. E é isso que a gente tinha na Bahia. Isso gera uma escassez de alimento, porque a produção do açúcar, você tem um engenho, a maioria do engenho era para produzir açúcar. E aí você tem produção de subsistência, né? O pessoal não vai comer só açúcar. E o engenho, de forma geral. Casa Grande, Senzala, Casa dos Agregados, Capela, tudo distribuído por aqui. Própria Senzala. Quando o açúcar cai o preço, e cai o investimento por conta da extração do ouro, a forma de você continuar ganhando a mesma coisa é você aumentar a produção. Se eu vender mais, eu consigo arrecadar a mesma coisa. Então a plantação de subsistência vai diminuindo com o tempo. E se eu diminuo a plantação de subsistência, a criação de gado ou coisas do gênero, o que é que vai acontecer? Vai diminuir o quantitativo de alimentos no mercado. O que vai ser prejudicado? A população. Porque o rico ele paga do mesmo jeito. Pode aumentar, mas ele continua pagando. Então, a crise do açúcar gera escassez de alimento. E essa escassez de alimento vai prejudicar a população, que vai se manifestar contra a coroa, certo? E só para a gente reforçar na nossa mente, Conjuração Baiana recebeu vários outros nomes. E a prova pode cobrar, professor? Pode, certo? E como é que ficou conhecida a Conjuração Baiana? Revolta dos alfaiates, porque parte da liderança era alfaiate. Revolta dos búzios, Conjuração Baiana, Inconfidência Baiana, todas elas são a mesma revolta, a Conjuração Baiana. Certo? Como é que a gente grava? Quem aconteceu primeiro? Mineira, macete. A galera gosta de dizer que o baiano é preguiçoso, né? Pronto, vamos pegar só essa informação. Vai ter uma revolta, certo? O mineiro se antecipou e o baiano ficou esperando. Calma, deixa eu tomar uma água de coco. Depois a gente faz a revolta, certo? Então vai acontecer depois. O professor também é baiano, viu? Não se preocupe não. Então a professora deve ser de outro estado para tirar onda com a Bahia. Não, sou baiano. Certo? Então, a Conjuração Baiana ela vai acontecer depois.
E como é que se deu a Conjuração Baiana? Se ela é popular, a população, de certa forma, abraçou a causa. Mas como é que isso foi possível? Luiz Gonzaga das Virgens, que era um dos líderes da Conjuração, ele escrevia os chamados boletins sediciosos. Escrevia panfleto e mandava entregar, convocando a população para o levante. E também tinham pessoas que escreviam nas paredes de Salvador, pichavam a parede de palavras contra o governo e convocando a população para o motim. Obviamente, Portugal, os representantes de Portugal, ao ver as inscrições na parede e ao pegar os panfletos, descobriu que teria um movimento de contestação. Eles se anteciparam e, antes de acontecer o levante, prenderam os principais líderes. Certo? Resultado da conjuração, 6 foram condenados à morte e a maioria à prisão perpétua. Cipriano Barata, que era médico, cirurgião, fazia, de certa forma, parte da elite, ele não pegou a pena de morte. Ele foi expulso da Bahia. Pegou a pena chamada degredo. Aí, se você olhar aí, tem o nome degredo, pode grifar do lado. Degredo é expulsão do território. Certo? Existia o degredo a nível de pena, que era a expulsão do Brasil. O pessoal pegava o cara e mandava para a África. Quando ia lá para a África buscar os escravos, o barco deixava o pessoal na costa da África e ia embora. Então deixava você só com a roupa do corpo lá. É uma pena de morte. Você não conhece o território, não tem nada, não tem recursos. E mandava o cara para a África. Em alguns casos, o degredo era nacional, como foi com Cipriano Barata. Ele só foi expulso da Bahia. Aí o que é que ele fez? Foi para Pernambuco e incitou uma revolução em Pernambuco. Depois ele volta para a Bahia e participa da independência da Bahia. Era um cara revolucionário.